irmãos, Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei o Senhor e na força de seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vou estar repetindo. Estais, pois, firmes. Verso 14, Efésios 6, 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Amém? Deus Santo e poder e glória, Jesus é fiel. Amados irmãos, saúde, amada igreja, com a paz de Jesus, amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos falar sobre o tema certeza e confiança da salvação. Você recebe a salvação pelo dom gratuito de Deus. É um presente. Você não merece. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Quem crê, glória a Deus? Deus Santo tem poder e glória. É mediante a nossa fé que persevera. Porque nós somos falhos. Mas o amor de Deus, Ele nos salva nas nossas fraquezas. Porém, Deus nos pede para que nós venhamos nos fortalecer nele, cingindo os lombos com a verdade. Na armadura, os lombos são onde fica o cinto. A armadura de Deus. A couraça da justiça é essa parte que cobre a parte da frente e essa parte das costas. Nós devemos estar cingidos com a couraça da justiça e os nossos lombos com a verdade. Deus Santo de poder e glória. Você precisa estar com foco e visão. Para manter a armadura de Deus, manter-se cingido, é necessário que você esteja focado. Focado na força do Senhor, no seu poder, em buscar a Deus. Focado em permanecer na armadura de Deus, para resistir o dia mau. Porque basta cada dia o seu mal. Toda criação geme, está com dores de parto. Por isso nós precisamos estar com a armadura todo dia. Todo dia precisamos estar cingidos com a couraça da justiça e os nossos lombos com a verdade. Porque a palavra de Deus fortalece você. A oração fortalece você.
Deus santo de poder e glória. O inferno, a perdição, a porta larga é para os maus. Você não tem que ter medo de ir para o inferno, porque todo aquele que tem medo não é perfeito em amor. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Se você tem medo de perder a salvação, você está faltando na sua vida o amor de Deus que edifica. Está faltando na sua vida você se cingir, se revestir da armadura de Deus. Jesus é fiel. Porque a salvação, então, na sua vida será pela graça. Essa é a confiança que eu tenho salvação, que eu não faço mal. Porque cada um olha para si, examine o homem a si mesmo, e veja se você comete homicídio, se você persegue alguém para fazer mal, se você fica falando mal da vida dos outros, difamando, levantando falsos testemunhos. Essas maldades ao próximo é o que tirará a sua salvação, porque o inferno é para os maus. Por isso, outrora, eu sem conhecer a palavra, eu era mau. Mas agora, conhecendo a palavra de Deus, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Deus é bom, eu também preciso ser benigno. Eu devo ser uma pessoa que não faço mal para ninguém. E qual é essa maldade? Porque há pecados que são para o inferno e há pecados das nossas falhas. Qual é essa maldade? Quando eu sou parricida, quando eu mato, quando eu roubo, quando eu fico iludindo na vida sentimental a minha esposa, meus filhos. Porque nem tudo nós daremos conta. Jesus disse, aqueles que eu chamarem terão que abnegar-se dos da sua própria casa. Porque aquele que ama o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais os filhos do que a mim, não é digno de mim. Se você não aborrece a sua própria mãe, os seus próprios filhos, a sua própria esposa, você não serve para ser meu discípulo. Quem tem uma chamada com Jesus está morto para as coisas de praxe no mundo, para os costumes mundanos. Quem tem uma chamada de pregar o evangelho, uma obra missionária, não tem tempo mais para ficar visitando tia, para ficar visitando parente. Deus disse para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Porém, meus irmãos, todo aquele que nega a sua família é incrédulo. É pior que o incrédulo e negou a fé. O que Jesus quis dizer é isso? É quando você não ora pela tua família. É quando você tem uma chamada, não jejua pelos teus. É quando você não leva a palavra do Nazareno para os seus familiares que estão sobre o teto. Porque a parentela e a família, família é quem mora no mesmo teto, parentela é quem é parente.
Por isso, todo aquele que negar a família, negou a fé e é incrédulo. Se você não leva a palavra de Deus para a tua família, se você não pregou para a tua família, você é incrédulo. Você precisa entender que salvação não é um bicho de 7 cabeças de alcançar. Salvação é pela graça mediante a fé. Caso contrário, graça já não é graça. Não é pelas obras da lei para que ninguém se glorie. Eu entendo que eu falharei. Mas há a diferença de falhar e há uma diferença de maquinar maldades. Porque falhar, dependendo da minha gravidade, qualquer que ela for, eu pagarei um preço pela gravidade. O que o homem plantar, ele colherá. Quem quiser glória a Deus? Eu pagarei pela gravidade da minha falha. Mas para a salvação, não me abstém da salvação se eu falhar. Mas se eu viver maquinando mal, eu serei mal e irei para o inferno. Irei para o inferno. Perdão. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Por isso, meus amados, todo aquele que quer ser justificado na lei com regra, mais mandamento, decairá na graça. A Bíblia diz, o apóstolo disse, Deus Santo tem poder e glória, que o véu que estava posto no rosto de Moisés, Deus aboliu o Velho Testamento, que é o véu que estava no rosto de Moisés. E qual Velho Testamento o apóstolo está se referindo aí? No Pentateuco, as regras do Pentateuco. Deus Santo tem poder e glória. Porém, Jesus disse, eu não vim anular a lei e nem os profetas. Jesus não veio anular a lei do mandamento. Mas as regras, o Pentateuco, Jesus, as regras mais regras, foi abolido por Cristo. Pelo sacrifício, pelo sangue da aspersão. A letra, ela mata. Que letra é essa? Ele está dizendo o véu sobre Moisés, que é escrito em tábuas de pedras, porque naquela época de Moisés se escrevia, ele escreveu a Torá em tábuas de pedras. Deus Santo tem poder e glória. Como escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Porém, quando fala que a letra mata, em tábuas de pedra ele está dizendo, em tábuas de pedras ele está dizendo sobre a Torá, o Pentateuco, porque não faz nenhum sentido Jesus vinha anular o mandamento, nem os profetas, porque ele disse, não vinha anular, mas vim cumprir. Ele placher remede comanaga surianda labas, remede quemenece. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Jesus veio cumprir. Então nós entendemos que a salvação não é difícil. Fé, esperança e amor, porém o maior é o amor. Deus Santo tem poder e glória.
Paulo acrescenta em Romanos, dizendo sobre que Cristo não anulou os 10 mandamentos. Tanto que em Romanos 10, verso 13, ou 13, verso 10, me falha a memória, mas o importante é o conteúdo, vai nos dizer que aquele que ama não faz mal ao próximo. Esquece a aparência do pregador, foca na palavra. Aquele que ama não faz mal ao próximo. E esse cumpre a lei. Se você for uma pessoa boa, não fazer mal ao próximo, Deus te esclarecerá. Você alcançará a misericórdia de Deus. Porque Deus te esclarecerá. Quando você infringe o mandamento, é porque você já se foi aos vícios da idolatria e perverteram os seus sentidos. É quando você, ao invés de adorar o Deus da Bíblia, você adora a besta. Você adora ao homem, ao invés de Deus estar acima de todas as coisas. A profecia de Romanos 1, verso 18 adiante, vai dizer da depravação dos gentios. Eles escolheram amar a maldade. Escolheram reverenciar os demônios, as imagens. E Deus disse, eles fizeram imagens de répteis, fizeram imagens quadrúpedes, fizeram imagem de homens, trocaram a imagem de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus, pela imagem do homem. Deus santo tem poder e glória. Jesus é fiel. E eles caíram na depravação da idolatria, mudando a verdade para a prática do pecado, cometendo torpeza, indo homem com homem, mulher com mulher, mudando o uso natural. Deus santo tem poder e glória. Cometendo homicídios, malignidade, todas essas coisas, eles agora estavam na depravação. Eles estavam na idolatria dessas coisas. Por isso, se eu falhar, aí entra a graça. Presta atenção. Se eu falhar, ainda que seja cometendo uma dessas coisas, eu sofrerei a gravidade. Entrarei na gravidade. Porque Deus castiga quando nós pecamos. Correto? Deus santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Deus santo tem poder e glória. Deus castiga segundo os nossos delitos e pecados, segundo a gravidade, a balança de Deus. Porém, se eu não estiver prostrado nesses erros, e esses erros, certamente, algum deles, como está escrito em Gálatas, em Apocalipse, as obras da carne, Apocalipse também, glória a Deus, Jesus é fiel. Com certeza, eu não serei justificado pela lei, mas pela fé, porque certamente eu falharei em um desses delitos, algum
uma hora da minha carreira da fé. Porém, falhar não me isenta do castigo de Deus, mas também não me isenta da salvação. Agora, viver na idolatria desses pecados me isentará da salvação. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Essa é a liberdade da lei, a graça, a novidade de espírito, a qual não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo forçado, engessado na lei, mas eu entendo que eu não estou mais na idolatria dos meus sentidos, nas depravações da minha carne, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos abraça. O Espírito Santo diz para você: ainda tem jeito, é só você aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e Ele te ajudará, segurará nas tuas mãos, porque o nosso Deus é justo e nele não há injustiça. Você para e olha, é justo. Antigamente, nos tempos de Salomão, nos tempos de Davi, nos tempos de Paulo, Pedro, João, eles se achegavam aos juízes, que são esses que Deus levantou, Sansão, Samuel, e esses que eu citei, e apresentavam as necessidades aos santos. Deus usava os juízes para falar com eles. Eles apresentavam suas necessidades e Deus dava a resposta através dos vasos, dos juízes. Então você olha como Deus é justo, que quando você falha, falhei com Deus. Você olha para a situação, para a justiça de Deus. E você apresenta e confessa o teu pecado. Deus julgará com justiça. Você falhou, mas foi isso que aconteceu, isso. Esse é o teu castigo, devido à minha justiça. Porque eu não opero na injustiça, manda dizer o Senhor. Você foi vítima, mas falhou. Mas eu opero na justiça. E essa justiça nos conforta. Deus Santo e Poder e Glória. Você olha para a justiça de Deus, não te dá o respaldo, mesmo você sendo vítima, para colocar a culpa na pessoa por você também praticar o mal. Porque agora eu não pratico o mal, eu pratico a fé. Mas se eu escolher, mesmo sendo oprimido por outros, a praticar o mal, a me curvar na idolatria, a justiça de Deus, a graça de Deus não me salvará. Porque o justo pratica a fé e a justiça.
Mas ainda que ele caia 7 vezes, as 7 vezes o Senhor o levantará. Que é isso? É graça. Todo aquele que quer julgar sem misericórdia será julgado sem misericórdia por Deus. Pare de apontar o dedo. Pare de apontar a lei e aponte a fé. Aponte a Jesus. Porque a pessoa pecou e você vai lá e aponta a lei. A pessoa só falhou, você vai lá e aponta a lei. E acusa. Deixa para pregar aquilo que Deus te revelar. Porque o acusador de nossas almas é o diabo. Deus Santo tem poder e glória. Quem está entendendo? A pessoa falhou, aí vai lá na Bíblia, ó, tá aqui, tá escrito aqui, não pode. Ó, mas está escrito assim, assim, assim. Ó, mas está assim também. Deus não age desse jeito. Deus Santo tem poder e glória. Ao invés de você apontar o pecado que ela fez, como aquelas pedras, porque a lei está escrita aqui, Jesus. Você apresenta para ela a salvação, o arrependimento e a perseverança na fé. Porque, meus irmãos, a lei opera a morte. Mas eu estabeleço a lei que é pela fé. A partir do momento que eu aponto o pecado da pessoa na lei, eu coloco essa pessoa a julgamento. Porque quem somos nós para julgar o nosso irmão? Se todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Qualquer coisa a pessoa usa a lei. Qualquer coisa é pecado. Agora, em caso de gravidade de pecado, cometeu homicídio, você prega para ela. Se você continuar vivendo assim, você vai para o inferno. Se você continuar adulterando, não faça mais isso para que não suceda o pior. A pessoa mentiu, falhou. Você sabe que a pessoa persevera na fé. Aí você vai lá, aponta a lei. Isso é errado. Porque ela está perseverando na fé. Esse véu de Moisés foi abolido por Cristo. E você deve arrancar isso da sua vida. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Da mesma medida que você julgar, medirão a vocês. Deus Santo tem poder e glória, Jesus é fiel. Santo, 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 santo é o Senhor. Por isso a salvação, meus irmãos, é pela graça que persevera na fé. Falhos, mas não prostrados.
como ímpios. Então você tem que entender, porque há pessoas assim, que você falhou. Eles chegam, já preparam a sua sepultura, já preparam o velório, e se depender deles, já te lançam no inferno. Deus Santo tem poder e glória. Isso não é Deus. Deus não é Deus de lançar você um medo. Por você crer em Jesus e estar perseverando na bondade. Isso não é Deus para lançar você esse medo. Mas Deus é aquele que lança você sobre a graça, sobre a fé, sobre a salvação que persevera, sobre a mudança de vida. Deus está interessado na tua mudança. É nessa mudança que você está na fé. E a palavra de Deus, quando você ama, certamente Deus não te deixará confundido. Mas pastor, e se eu estiver cego e fazendo mal a alguém? A exposição da palavra te dará luz aos olhos. Quem crê na glória a Deus? Jesus é fiel. Por isso o inimigo luta para que você venha perder essa fé. A fé na palavra. Deus Santo tem poder e glória. Vigie com aqueles que querem tirar a palavra de Deus de você. O salmista disse: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Romanos capítulo 6. Devido à graça, pecarei por causa da graça? De maneira alguma. Você consegue entender que a graça não me dá respaldo para pecar, mas me dá respaldo para levantar? A graça é Cristo estendendo as mãos para você, como estendeu para Pedro quando estava afundando. Ele disse: não temas, homem de pequena fé. É Jesus estendendo as mãos, aleluia, e te ajudando. Isso é a graça. Pastor, mas me oprimiram e eu me prostrei. Arrependa e confie no teu Salvador, confie no teu Redentor, que é forte. E no final levantará sobre a terra, porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada, novamente crescerá. Deus Santo tem poder e glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Porque em Apocalipse vai dizer que o anticristo, ele oprimirá. Ninguém comprará e ninguém venderá se não assumir a marca da besta. Ou seja, você não come. Você passará fome. Porém, no Apocalipse, onde está reservado a ira de Deus para aqueles que não subirão no arrebatamento.
que já se prostraram antes do arrebatamento ao sistema do anticristo. E o que o anticristo fará? Opressão, e obrigará você, cortando o seu alimento, a assumir a besta e o sinal da besta. E a Bíblia diz que aquele que tem entendimento, entenda o sinal da besta. O sinal será ou na testa ou na mão. Não será na testa e na mão, será ou na testa ou na mão. E a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que colocar o sinal, que é também assumir a besta e se prostrar diante da besta, que vai colocar o sinal e assumir a besta, porque se você coloca o sinal, você está assumindo a besta. E se você está assumindo a besta, você vai se prostrar. Porque é duas coisas que virão, o sinal e assumir a besta. É um pacote, é um conjunto, duas coisas interligadas. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Todo aquele que for assumir a besta será lançado no lago de fogo e enxofre perante os anjos e o Cordeiro. Por isso, meus irmãos, ainda não chegamos no Apocalipse, mas o sistema da idolatria, da depravação dos gentios já está aí. O sistema do anticristo já está aí desde o princípio. Não assuma outro Deus. A partir do momento que você assume outro Deus, você está assumindo a idolatria, porque não podemos servir a dois senhores. Quem quer agora? Deus, Jesus é fiel. A um você amará e a outro você desprezará. Deus sempre tem poder e glória. Porque quando você serve dois senhores, um requererá de ti uma servidão e o outro não vai querer ficar para trás. E Deus não aceita dividir, coração dividido. Como está escrito em Oséias. Então, os maiores pecados que certamente perverterão você, a idolatria, quando você assume outro Deus, que você certamente fará mal ao próximo, que os seus sentidos serão tomados pelo diabo, e a fornicação, que é a prática da imoralidade sexual sem o casamento. Essas coisas tirará tua salvação. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Porque a imoralidade sexual é um tabu para muitos virem para Cristo. Você que não consegue se conter, é melhor que case, para que não venha abrasar. Uma pessoa que não consegue se conter, imagine você namorar, ter um relacionamento com uma pessoa que não consegue se conter. Você sofrerá. Ela será infiel. Ele será infiel. E fará mal ao próximo. Por trás dessa palavra de Deus, há o melhor para você. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a salvação é pela graça, mediante a fé. Eu quero fazer um convite para você. Você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Se você aceita a Cristo Jesus como Salvador da sua vida, é só você passar a ouvir a instrução de Deus. Ler a palavra e ouvir a palavra pelos seus ministros, que é ministrada pelo Espírito Santo,
os anjos como o vento, os seus ministros como labaredas de fogo. No Velho Testamento e no Novo Testamento fala de ministros. Então, eu vou estar repetindo. Se você quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida, é só você ouvir a instrução da Bíblia e ouvir a palavra e praticar a instrução que Deus está te dando. E você tornará salvo, um salvo para a eternidade. Amém? Deus Santo e Poder e Glória, fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória, Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e Poder e Glória, perdoa as minhas falhas, meus pecados, as transgressões, ó Deus, tudo que falei, tudo que pensei, meu Pai, que desagradou o Senhor, que o Senhor venha nos guardar, nos fortalecer, em nome de Jesus. Toma esse dia em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando todas essas pessoas que estão ouvindo a palavra, Deus Santo e Poder e Glória, a qual esse vídeo chegará nessas pessoas, meu Pai. E essas pessoas venham ser abençoadas, venham ser libertas. Deus Santo e Poder e Glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se há algo mal, se há algum, meu Pai querido, Deus Santo e Poder e Glória, algo que está perturbando a vida dessa pessoa, algo que está, meu Pai querido, Deus Santo, lutando contra a vida dessa pessoa, vai ser liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Visita, meu Deus querido, Deus Santo e Poder e Glória, todas as pessoas com espíritos abatidos, pessoas que estão com medo de perder a salvação, se eu posso estar visitando, pessoas que estão, meu Pai, com depressões, saia depressões da vida dessas pessoas. É no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Se eu posso estar visitando agora, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé que persevera. Todo aquele que persevera tem a Deus e tem a Cristo Jesus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o mediador entre Deus e o homem. Ninguém é meu Pai sem meu Filho, ninguém é meu Filho sem meu Pai. Nós não podemos ser salvos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, sem o intermédio de Cristo Jesus. Deus Santo de Poder e Glória, nós estamos aqui agora, meu Deus, reunidos nessa oração, reunidos, meu Pai, Deus Santo de Poder e Glória, nessa palavra, neste culto, para que o Senhor venha visitar essas pessoas do alto da cabeça, à planta dos pés, meu Deus querido, Deus Santo de Poder e Glória, que haja libertação, que haja cura, meu Deus e meu Pai, todos os demônios que estão lutando contra a vida dessas pessoas, batam retirada agora, é pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu quero apresentar essas causas ao Senhor. Eu estou vendo a visão do Senhor, meu Pai. Entra com a libertação, com o livramento, meu Deus. Entrando, meu Pai, com as vitórias, para a glória do teu nome, ó Deus, da salvação. Porque tudo que ligares na terra é ligado nos céus, porque tudo que desligares na terra é desligado nos céus. E se dois concordarem acerca de qualquer coisa, aquilo será feito por meu Pai, pela fé. É pela fé, meus irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Deus Santo e Poder e Glória, o nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente, o nosso Deus que é um Deus de perto, é um Deus de longe, e nós estamos aqui agora, ó Deus da salvação, meu Deus e meu Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai,
Visita agora aqueles que carregam a preciosa semente, meu Deus, andando e chorando, trazendo consigo seus molhos, meu Pai, aleluia, de alegria. Filipenses 4:4 vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e nós estamos aqui agora, aleluia, glória a Deus, orando para o lar dessa pessoa, para a mente dessa pessoa, ó Deus, que haja fortalecimento, meu Pai, em corpo, alma e espírito, ó Deus da salvação, porque Tu és tremendo, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és meu libertador, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, saia dela todo mal, saia agora tudo que não provém de Ti, no nome de Jesus. Toda incredulidade nessa pessoa vai saindo agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nós profetizamos, meu Pai, que as portas se abrirão, que a prosperidade chegará na vida dessa pessoa, que o livramento, meu Deus, chegará na vida dessa pessoa, que a saúde, meu Deus, chegará na vida dessa pessoa, e toda enfermidade, todas as moléstias, meu Pai, sejam repreendidos agora, no nome de Jesus, para a glória de Deus, Deus Santo e poder e glória. Amém. E graças a Deus, Deus Santo e maravilha, de maravilhas, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus Santo e poder e glória. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Todos digam amém. A vitória é nossa.